Bom dia, sétimo ano 03 tarde, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que estão acessando essa videoaula. Nesse início de ano letivo, eu quero desde já desejar muita saúde, proteção divina para todos nós. As aulas presenciais foram iniciadas no município, só que por motivos de segurança eu achei melhor continuar remotamente. Então não vou estar nesse primeiro momento em sala de aula com vocês, mas eu não vou deixar de dar todo o suporte necessário para que vocês aprendam a disciplina matemática. Então serei seu professor este ano. Não conheço a turma, mas espero que em breve, depois da gente estar aí vacinado, com segurança, eu conhecer cada um pessoalmente, tá? E o que eu espero de vocês é empenho, dedicação, e a mesma coisa eu vou fazer para que vocês tenham um bom aprendizado. Então, eu sempre me empenho também pelos meus alunos. Eu gosto de alunos questionadores, alunos que participam das aulas. Isso é importante porque desse contato inicial aí, esse feedback entre professor e aluno aí, que vai sair um aprendizado de qualidade. Então, desde já sejam bem-vindos à aula de matemática e vamos iniciar neste assunto aí, múltiplos, divisores, potências e raízes. Esse conteúdo ele está no seu livro didático, é o livro que vai estar disponível para vocês. E eu coloquei também à disposição, para quem não tem o livro ainda, o material impresso, que é esse material que eu estou mostrando para vocês aí. Vocês vão ter ele impresso, eu vou entregar para cada aluno o seu caderno de atividade de matemática, onde tem o conteúdo de matemática do livro didático e logo após o conteúdo que eu vou explicar cada página dessa, vai ter uma atividade para vocês fazerem, tá? Então vamos devagar, vamos fazer a atividade de acordo com a explicação, de acordo com o entendimento de cada um. Caso não entendam, vocês podem entrar em contato comigo, tá? Pelo WhatsApp. Esse vídeo vai estar disponível para vocês assistirem quantas vezes vocês quiserem no YouTube, tá? O link eu vou disponibilizar sempre no grupo de WhatsApp. Então, múltiplos divisores, potências e raízes. Vou ler, tá? Essa página inicial aí para vocês entenderem. Aqui ele faz uma relação entre flipagem e esse conteúdo. Então vamos lá. Flipagem. Você sabe como são feitos os filmes de animação? Aí ele faz essa indagação a você. Uma das técnicas mais utilizadas para a produção de filmes de animação é a flipagem, do inglês flip, que significa virar rapidamente. Nessa técnica, a passagem de várias imagens bem parecidas em alta velocidade gera a ilusão de movimento. Como nossa visão consegue distinguir até 8 imagens por segundo, os desenhistas fazem no mínimo 12 desenhos para compor cada segundo da animação. Assim, uma animação curta de 30 segundos necessita que sejam feitos pelo menos 360 desenhos. Pessoal, o que está sendo feito aí é o seguinte: essa técnica de flipagem nada mais é do que enganar o nosso cérebro, tá? Já que nosso cérebro ele só distingue 8 imagens por segundo, ele coloca mais imagens por segundo e isso cria uma ilusão de ótica, fazendo com que o seu cérebro seja enganado, pense que ali há um movimento, tá? Então, aumenta-se para 12 imagens por segundo para criar uma ilusão de ótica, tá? E o seu cérebro achar que ali há um movimento, são imagens
parecidas, não são imagens iguais. Tem alguma, é uma imagem de um movimento, tá? Um movimento, mas a imagem se difere uma da outra muito pouco na trajetória do movimento. Então, ao juntar tudo, nosso cérebro junta tudo em uma imagem só, que é o movimento do filme, tá? Então, como eles colocaram 12 por segundo, e aí eles querem fazer aí 30 segundos de animação, o que é feito entre o 12 e o 30 aí? Uma multiplicação, tá? Se você multiplicar, esquecendo o zero aí, 3 vezes 12 dá 36. Quando você coloca o zero de volta, 360. Então, é uma multiplicação de 12 vezes 30 que deu 360 desenhos. Então, é necessário fazer sempre uma multiplicação por 12, tá? Quer dizer, o tamanho do filme que você quer produzir vezes 12. O tamanho em segundos, tá bom? Converse com seus pais sobre. Pessoal, aqui eu coloquei converse com seus pais, que você não vai ter como a gente está tendo essa conversa em sala de aula, nesse primeiro momento. Então, em casa, vocês podem conversar com os pais de vocês, né? E sobre esses 3 pontos aí, ó. Quais são os filmes de animação de que você mais gosta? Então, aí você pode colocar isso no seu caderno e listar filmes de animação que você mais gosta, o nome deles. Você entendeu como a técnica de flipagem é realizada? Explique. Pessoal, diante da explicação que eu estou dando, você vai explicar aí com as suas palavras se você entendeu ou não a técnica de flipagem que está aí logo acima aí, que eu acabei de falar sobre ela. Então você vai explicar com as suas palavras mesmo o que você entendeu, como é calculado, como é feita essa flipagem, tá? Então você pode voltar o vídeo também um pouquinho aí e com as suas palavras, não coloque com as minhas. Você vai, né, descrever o seu entendimento aí. Como você faria para calcular quantos desenhos são necessários para produzir uma cena de alguns segundos em um filme de animação? Então, veja bem que também ao voltar o vídeo aí, dar uma lida aí, dar uma escutada no que foi dito ou ler o que está escrito aí na apostila, você vai conseguir, né, falar aí como são produzidas essas cenas de alguns segundos, como é que ele faz. Eu também já acabei de falar sobre isso, né? Então esse primeiro momento aqui é só para você dar uma aquecida aí, tá? Para o nosso assunto. Mas você vai perceber agora que existe uma relação entre a flipagem e o nosso assunto, que é múltiplos, divisores e potência. Na verdade, aí ele vem como um exemplo aí de múltiplos, tá? Porque múltiplos é o resultado de uma multiplicação, né, de números pelo conjunto dos números naturais, tá? Vocês vão ver agora que eu vou ler também para vocês entenderem. Agora vem falando de múltiplos e divisores. Então aqui tem uma charge novamente do Mickey Mouse em uma cena de curta-metragem de 1928. Múltiplos e divisores. Nas páginas de abertura desta unidade, vimos que para se obter 1 segundo de animação, são necessários no mínimo 12 desenhos da cena. Então, como foi explicado lá em cima, pessoal, a cada 1 segundo são 12 desenhos. Por que 12? Porque o nosso cérebro precisa ser enganado. Eu preciso de 12 imagens parecidas por segundo para ele achar que está havendo um movimento ali. Porque o filme, né? O filme é um movimento, são cenas que se movem como se eu tivesse, né, filmando aquela animação, como eu tivesse aquele bonequinho fosse real e estivesse praticando movimentos, estivessem vivos. E para meu cérebro ser enganado, a cada 1 segundo eu preciso de 12 imagens, né, 12 imagens de um movimento, tá? Para poder ele pensar que há um movimento. Então há uma multiplicação aí do tempo vezes 12, sempre. Só que o tempo tem que estar em segundo. Para indicar a quantidade de desenhos necessários para produzir uma animação, considerando o tempo em segundos, tá aí bem claro, ó, considerando o tempo em segundos, podemos escrever a seguinte sequência numérica indicada em vermelho. Olha só o que ele fez.
Nessa parte de cima aqui, pessoal, você veja que tem um Szinho no pé de cada tempo desse aqui. E aqui em cima eu tenho os tempos, tá? Então, quando há 0 segundo, quer dizer, não está havendo, né, movimento. Não está havendo movimento, não está havendo tempo. Também não há, né, resultado aqui de filme, de imagem. Porque não começou ainda. 1 segundo, 12. Então, a unidade padrão aqui é essa, ó. A cada 1 segundo, eu tenho que ter o quê? 12 imagens, né? 12 imagens. Então, embaixo eu tenho a quantidade de imagens e em cima o tempo. A unidade básica é sempre o 12. 12 vezes 1, 12. 12 vezes 2, 24. 12 vezes 3, 36. 12 vezes 4, 48. 12 vezes 5, 60. 12 vezes 6, 72. E isso é infinito. Vai depender do tamanho do desenho, do filmezinho, né, do curta-metragem que eu quero em segundos produzir. Então, quanto maior, né, o tempo, maior a quantidade de desenhos que eu tenho que produzir, tá bom? Então, é sempre aqui uma multiplicação de 12 vezes o tempo em segundos. Tá? Aqui está descrito o que foi feito. Os números dessa sequência foram obtidos multiplicando-se 12 por 12 os números naturais. Então, o que são múltiplos? Múltiplos são multiplicações de números pré-definidos, nesse caso aqui do nosso exemplo é o 12, por todos os números naturais, tá bom? E os números naturais, como todos sabemos, o conjunto dele é infinito. O primeiro número é o 0 e vai de 1 em 1, né? 1, 2, 3, 4, mas é infinito, tá? Então, vai depender aqui da vontade de eu produzir, aqui no caso do exemplo, o tamanho do filme que eu quiser, aí eu vou multiplicar esse tamanho em tempo, em segundos, por 12, que é a unidade padrão aí, nesse caso, do exemplo. Por isso, dizemos que os números dessa sequência são múltiplos de 12. Então, por exemplo, se eu quero descobrir os múltiplos de 5, mudando o número, eu vou multiplicar 5 pelos números naturais, começando do 0. Então, sempre que você quiser o múltiplo de um número específico, é só multiplicar ele por todos os números naturais, começando, todos não, porque é infinito, né? Por pelo menos uma sequência grande, dependendo de quantos, né, múltiplos você queira, ou a questão te peça, você multiplica, começando do 0. Múltiplos de 6, 6 vezes 0, 0, 6 vezes 1, 6, 6 vezes 2, 12, assim vai, pessoal, infinito, né? Um número múltiplo de 12, ao ser dividido por 12, resultará em uma divisão exata. Assim dizemos que 72 é divisível por 12, que 12 é divisor de 72, ou ainda que 12 é fator de 72. Então, pessoal, os múltiplos, quando eu divido ele, né, no caso aí do exemplo, por 12, eu encontro o divisor. Por quê? Porque a divisão tem que ser sempre exata, pessoal, não pode sobrar resto. Então, eu digo que 72 é divisível por 12, se, quando eu dividir o 72 por 12, resultar em uma divisão exata, onde o resto é 0. Se isso acontecer, ele é divisor, tá? Então, para mim procurar se um número é divisor de outro, é só eu fazer uma divisão. Então, tá fácil de entender. Múltiplo, multiplicação. Divisor, divisão. Só que múltiplo é a multiplicação daquele número por todos os números naturais. E divisor? Divisor é a divisão exata de um número pelo outro. Não pode sobrar resto, tá bom? Se a divisão der exata, você vai descobrir que aquele número é divisor do outro, tá bom? Aí aqui só tem nomenclaturas. Eu posso dizer que 72 é divisível por 12. Eu posso dizer que ele é divisor. 12 é divisor de 12. Ou ainda 12 é fator de 72. Porque ele divide exatamente o 72 sem sobrar resto. Dizemos que o número natural é múltiplo de 8. Agora ele está sintetizando tudo aqui, ó. Dizemos que um número natural é múltiplo de 8 se o primeiro é resultado da multiplicação do segundo
por um número natural qualquer, tá bom? Então, foi o que eu falei aqui com as outras palavras. Dizemos que um número natural é múltiplo de 8 se o primeiro é resultado da multiplicação do segundo por um número natural. Então, foi o que eu acabei de falar, tá? Se eu quiser descobrir que aquele número, aquele resultado é múltiplo de, por exemplo, de 5, ele tem que ser resultado da multiplicação do 5 por um número natural qualquer, tá? Então, tá bem fácil de entender isso aí. Dizemos que um número natural diferente de zero é divisor ou fator de outro se a divisão do segundo pelo primeiro é exata. Então, tem que dividir para descobrir se é divisor e tem que multiplicar para descobrir que é múltiplo, tá bom? Divisor tem que dar a divisão exata e múltiplo você vai ter que verificar se aquele número, aquele resultado veio da multiplicação de um número, do primeiro número, por um número natural, tá? A multiplicação aí, começando sempre pelo zero, que é o primeiro número natural. Podemos utilizar a divisão para verificar se. Então, a operação de divisão vai ser utilizada aqui para me chegar ou tirar uma prova real, para verificar, tá bom? Primeiro ponto. Um número natural é múltiplo de um número natural. Um número natural, diferente de zero, é divisor de um número natural. Então, nesses dois casos aí, eu posso usar a divisão para me verificar isso, tá? Se um número natural é múltiplo de um número natural e se o número natural diferente de zero é divisor de um número natural. Então, vamos ver um exemplo aqui. 84 dividido para 7. Então, vamos lá. Fez a divisão, deu 12, exatamente, e sobrou resto zero. Divisão exata. Como a divisão de 84 para 7 foi igual a 12, é exata, não sobrou resto, podemos afirmar que, agora vem algumas afirmações aí, da observação entre o 84 e o 7. 84 é múltiplo de 7, certo? Pois 7 vezes 12, porque ao fazer uma divisão, se eu fizer o caminho contrário, que é a multiplicação, eu tiro a prova real, tá bom? Como é que eu sei que a divisão é exata? 84 dividido para 7 é exato. Se eu multiplicar, né, o 7 pelo resultado da divisão, e ele tem que voltar. Tem que voltar aí, no caso, para 84. Se voltar certinho, é porque está correto o meu cálculo. Então, para mim testar uma divisão, eu faço uma multiplicação, né? Eu faço o caminho contrário. Tem que voltar para o mesmo lugar. Segundo ponto, 84 é múltiplo de 12, pois 12 vezes 7 é 84. Outro ponto, 7 é divisor de 84. Por que eu sei que é divisor, pessoal? Pela explicação lá em cima. Porque na divisão o resto foi zero, né? A divisão foi exata. Então, para descobrir se é divisor, sempre a divisão tem que ser exata. 12 é divisor de 84. Porque também se eu dividir, a divisão vai dar exata. Quer dizer, não tem resto. Então, algumas constatações, né? Alguns resultados eu tiro dessa divisão bem aí. E vocês podem fazer isso com qualquer número, tá? Fazendo sempre essa divisão para chegar nessas conclusões aí. Bom, pessoal, aqui nós já vamos falar de números primos e números compostos. Então, veja bem, nesse primeiro momento aqui nós falamos de múltiplos e divisores. Resumindo, múltiplo é o resultado da multiplicação de um número por números naturais, começando do zero, tá? Então, você verifica se aquele resultado veio da multiplicação de um número por qualquer número no conjunto dos números naturais. Como é que se verifica isso? Fazendo divisão. Aí é onde eu chego nesses pontos que eu acabei de falar aí, que está na apostila, tá? Ao fazer a divisão, e a divisão dando exata, quer dizer, resto zero, aí eu chego em todas as conclusões, tá? Ele é múltiplo, ele é divisor ou não, só observando esse cálculozinho de divisão aí, tá bom?
Múltiplo tem que ser resultado de multiplicação, né? Divisor, a divisão tem que dar exata. Sempre é assim, tá bom? Então vamos passar agora para números primos e compostos. Você lembra o que são números primos e números compostos? Observe. Pessoal, você já deve ter ouvido falar de números primos e números compostos. Vamos ver eles agora, tá bom? Número primo. Número natural maior que 1 e que possui apenas dois divisores, o 1 e ele mesmo, tá? Ele próprio, e o próprio número. Agora vamos ver. Então, o que é um número primo? É números, né, que tem como divisor o 1 e ele mesmo. Quer dizer, toda vez que você vai dividir um número primo por outro número, a não ser o número 1, a divisão não dá exata, sobra resto. Então, ele só vai dar divisão exata quando for divisível por ele mesmo, que vai dar 1, né? E quando ele for divisível por 1, que vai dar ele mesmo de novo. Então, um número primo não é capaz de ser dividido por mais do que dois números. Vamos ver os números compostos. E esses dois números é o 1 e ele mesmo, sempre. Números compostos. Número natural maior do que 1 e que possui mais de dois divisores. Ó. Ele possui mais de dois divisores, que são os dois dos números primos. Ele possui mais do que ele mesmo e o número 1. Ele vai possuir outros números que, ao dividi-lo por esses números, vai dar a divisão exata. Quando isso acontecer, ele deixa de ser primo e passa a ser número composto. Aí no quadrinho aqui, marrom, ele fala o seguinte, ó. Aqui é uma exclamação para a gente prestar atenção, ó. Os números primos menores que 100 são, ele colocou todos aqui, ó. O 2 só dá para dividir por 1 e por ele mesmo, o 3, o 5, o 7, o 11, o 13, o 17 e todos os outros aqui, pessoal. Se vocês quiserem tirar a prova real disso, vocês peguem seu caderno, peguem qualquer um desses números, ou todos, se você preferir, e tente fazer divisão por outro número a não ser o 1 e ele mesmo, e você vai descobrir que sempre vai dar resto, diferente de zero. Para verificar se um número natural maior do que 1 é primo ou composto, podemos realizar sucessivas divisões desses números primos de maneira ordenada. Observe, por exemplo, essa verificação para os números 133 e 113. Então, para verificar, foi o que eu acabei de falar. Você precisa dividir, tá? Olha aqui, o 133 dividido por 2 sobrou 1. O 133 dividido por 3 sobrou também. O 133 por 5, o 133 por 7 já deu exato, ó. Se deu exato, ó, como essa divisão é exata, temos que 133 é um número composto. Por que eu sei que é composto? Porque, como eu acabei de falar, se você dividir por um número que não seja o número 1 e ele der divisão exata, que deu aqui, ó, não sobrou nada, deu zero, ó, o resto, então eu sei que ele é composto automaticamente, não precisa nem fazer mais. Porque já deu 3 números, ele é divisível por 1, ele é divisível por ele mesmo, isso aí é certo, todo número é divisível por 1 e por ele mesmo, mas também aqui no caso eu descobri que ele é divisível por 7. Então ele passa a ser composto, porque aqui na teoria falou que ele tem que ter mais de 2 divisores. E ele teve aqui no mínimo agora 3, ó. Pode ser que tenha mais, mas não é necessário eu descobrir todos. Eu descobrindo mais um, eu já sei que ele é composto. O 113. Por 2 sobrou, por 3 sobrou, por 5 sobrou, por 7 sobrou, por 10 sobrou. Veja bem agora, por 11, né, desculpa. Por 7, por 11, sobrou. Como a divisão não é exata e o quociente menor do que o divisor, ó, 10 é menor do que 11, o quociente aqui, ó, tá? Temos que 113 é um número primo, tá bom? Ó, dividendo, divisor, quociente e resto. Sempre é assim, dividendo, divisor, quociente e resto. Aqui está dizendo, ó, como a divisão não é exata e o quociente menor do que o divisor, tá vendo? 10 é menor do que 11.
10 é menor do que 11, tá? Temos que 113 é um número primo, tá? Então, aqui eu constatei que eu não consigo dividir por outro número, a não ser os dois que torna esse número primo, tá? O 1 e ele mesmo. Note que a verificação de 113, se continuássemos a divisão sucessiva por números primos, obteríamos quocientes cada vez menores. Como já realizamos as divisões por números primos menores do que 13, não encontraríamos um número primo divisor de 13. Então, aqui ele só está, né, reafirmando aqui que não tem como eu descobrir, tá? Porque aqui o quociente é menor do que o divisor já. Então, mesmo que eu continue a divisão, eu não consigo chegar em outro número para dividir o 113 exatamente. Agora a atividade, pessoal. A atividade também está impressa para vocês, tá? E eu gostaria que vocês tentassem fazer. Eu vou fazer uma videoaula depois. A próxima videoaula vai ser explicativa da atividade. E tentem fazer através da minha explicação e da leitura. Vocês podem voltar o vídeo, você pode, né, ler o conteúdo, você pode buscar na internet informações sobre múltiplos divisores. Essa atividade aqui é sobre múltiplos, divisores, números primos e compostos, tá? Então aqui eu tenho que você tem aí uma página de rascunho para você fazer os cálculos, caso não dê para fazer aí nos espaços que são pequenos. Lembrando que essa atividade está igualmente o livro didático de vocês, tá? Então aí eu tenho 5 questões. Vocês vão tentar fazer ela, tá? Utilizando o texto e a explicação. Então, bons estudos. Até a próxima videoaula.